malditos maiores que humanos, padres botando ovos, caracóis gigantescos lutando contra dragões e homens tocando trompetes de uma forma inusitada. Quando as pessoas falam de literatura medieval, costumam focar em narrativas heróicas ou textos bíblicos, mas isso ocorre pelo fato de que muito se observa o texto, ignorando o que está além dele. Neste caso, eu me refiro não a uma leitura aprofundada, mas literalmente daquilo que está ao redor dos textos, as iluminuras. Essas ilustrações, bem, inusitadas que encontramos por aí, são todo um show à parte. Vale lembrar que ao longo da Idade Média, o analfabetismo era rei, tendo quase que exclusivamente reservado ao clero a capacidade de ler e de escrever, e visto que a prensa ainda tardaria a ser inventada, restava aos monges copistas fazer a curadoria e a transcrição dos textos antigos, bíblicos e populares em manuscritos. Mas os textos normalmente eram meras cópias, o que fazia das bordas, literalmente, o único espaço livre para o exercício da criação e da criatividade desses monges. Ao longo do tempo, o trabalho foi tornando-se cada vez mais sofisticada a arte, trazendo algumas das obras mais impressionantes e inusitadas nos textos decorados pelos monges artistas. Hoje vamos mergulhar de cabeça em livros antigos, adentrar em um mundo fantástico, estranho e colorido das iluminuras medievais. A arte da iluminação de manuscritos foi tanto uma das mais importantes formas de pintura a sobreviver à queda do Império Romano, quanto uma ferramenta fundamental para a conversão dos povos pagãos ao cristianismo na Europa. E muito da riqueza e da diversidade dos estilos advém justamente dessa função social. Afinal, os monges artistas eram conhecedores das diversas culturas pagãs, o que lhes permitia usar motivos decorativos desses povos, combinados com imagens figurativas cristãs. Essa apropriação das estéticas pagãs acabou por criar grande diversidade nos estilos dos livros, mas não dos textos religiosos, que eram copiados de forma bem precisa até. Por exemplo, no Codex Euricianus, do ano de 480 d.C., feito para um rei visigodo Eurico, os arcos godos se misturam aos evangelhos cristãos em latim. Os celtas na Escócia também viraram poderosa influência, especialmente na região da Nortúmbria, e isso se nota nas figuras estilizadas de animais e nos traços que detalham bordas e cruzes. Mesmo os vikings chegaram a influenciar e serem influenciados pelas iluminuras medievais. Esses manuscritos eram feitos num local chamado scriptorium, que significa lugar de escrever, e alguns dos melhores exemplos que se encontra desses lugares de escrever ficam onde? Na Irlanda e na Grã-Bretanha, ocupados por artesãos celtas e anglo-saxões. Nessa região, especialmente nos scriptoria de Iona, Lindisfarne, Jarrow e Wearmouth, produziu-se muitas escrituras que foram para toda a Europa. Aliás, Lindisfarne, para quem conhece e gosta de vikings, é justamente a localidade do reino da Nortúmbria que foi invadida por Ragnar Lothbrok no início da série. E é também no mosteiro de Lindisfarne que ele encontra o monge artista Aethelstan, que representava tanto esse extrato do clero quanto o contraste das culturas pagãs com o cristianismo em expansão. Nos Evangelhos de Lindisfarne e o livro de Kells, obras-primas extraordinárias, encontramos um híbrido do texto bíblico intacto, mas abraçado por decorações pagãs e ilustrações bem criativas. Das simbologias encontradas nas figuras desenhadas nos manuscritos, podemos dar destaque àquelas vinculadas a Mateus, Marcos, Lucas e João, uma abreviação da Bíblia para fins didáticos. Normalmente, eles eram representados por emblemas de animais como um leão, um bezerro, uma águia e um homem, cada qual representando um aspecto de Cristo, como o leão, por exemplo, representando a nobreza do Rei do Céu. Esse mesmo simbolismo até foi utilizado na releitura dos textos bíblicos feita por C.S. Lewis, as famosas Crônicas de Nárnia. Sim, o leão Aslan é uma representação de Cristo, com direito à ressurreição e tudo mais. Esse simbolismo também era frequentemente utilizado para associar divindade aos reis, tipo o Ricardo Coração de Leão. No Império Carolíngio, por exemplo, houve muito estímulo desse tipo de arte. Mesmo na corte do Carlos Magno, chegou a ter uma academia literária com oficinas voltadas para a produção de objetos de arte e manuscritos ilustrados. Ainda mais para frente, durante o século XII até meados do século XV, desenvolveu-se uma cultura de decorar diversos objetos preciosos e ricos manuscritos para indivíduos de destaque. Esse foi o caso, por exemplo, do Saltério de Ingeborg, que data de 1195 e é uma coletânea de salmos que foi feito para a princesa Ingeborg, da Dinamarca. Ou seja,
Ter uma peça dessas era um privilégio de poucos, pois não apenas era caro, mas como necessitava de uma pessoa letrada e educada na arte de decorar. Perceba que isso era bem difícil, visto que esses artistas eram responsáveis por 100% do processo, isto é, da criação do suporte, das tintas, até a preparação dos metais e a costura dos volumes. Tudo feito à mão por dedicados monges. O processo começava com a criação das folhas, que eram majoritariamente de couro animal, normalmente de cordeiro e vitela. Era feita então uma cuidadosa transição da pele fresca para uma superfície circular, onde era curtida e lixada com pó de pedra pomes. Depois, tratavam com óleos que possibilitavam a fixação das tintas. Esse tipo de pergaminho, chamado velino, então era cortado em formato de página. E daí os escribas criavam as tintas das mais diversas formas, assim como as canetas. Normalmente, usava-se canetas feitas de penas cortadas, que transcreviam sobre as páginas os textos religiosos de forma a deixar espaços vazios para as ilustrações, cabeçalhos, títulos e as capitulares, que são as letras maiúsculas todas detalhadas que tem no começo, tá ligado? Como o velino era muito caro, ninguém queria deixar nenhum pedaço sobrando sem ocupado. Observem no livro de Kells, por exemplo, que já mencionou aqui, como cada centímetro é ocupado. Muito bem. Após esse extenso trabalho, que podia demorar meses ou até anos, encadernava-se o livro. E até a encadernação desses textos era complicada, pois eram feitas com costura de fios de linhos e depois cobertos com uma capa de madeira com couro, que era também decorada com vários materiais, mas em especial ouro. O resultado de todo esse processo é um livro não apenas belíssimo, como impressionante e duradouro, o que se prova pelo fato de que muitos deles chegam quase que intactos até os dias de hoje. Essas iluminuras são, na verdade, uma prova de que durante o medievalismo de fato se produziu arte e cultura de qualidade, com obras que até hoje encantam nossos olhares quando simplesmente não os confundem. E, bom, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Se você gostou, deixa um like, compartilha, manda para as pessoas. E se você gosta do canal, se você gosta do conteúdo que eu faço aqui, considere se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. E acima de tudo, muito obrigado por nos assistir. Um gigantesco abraço e tchau, tchau.